Você que investe ou começou a investir agora e está todo animado para contar para as pessoas mais próximas de você o que você está fazendo e as pessoas têm uma reação totalmente diferente do que você imaginava, seja muito bem-vindo ao meu mundo. Estamos no mesmo barco onde parece que estamos falando grego e as pessoas não entendem ou não querem entender. Pessoal, investimento é para qualquer um? É. Entretanto, muitas pessoas ignoram esse assunto. Quando a gente já investe um bom tempo ou está começando a investir agora, a gente fica todo animado querendo compartilhar a nossa alegria, a nossa experiência com pessoas próximas ali que a gente acredita que vai torcer pela gente, que vai se interessar pelo assunto, que também vai acompanhar você, vai sonhar junto com você a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, e não é bem assim que acontece. Infelizmente, a maioria das pessoas não querem nem saber disso e, por incrível que pareça, as mais próximas são as que menos lhe darão apoio. Lógico que não são todas, mas a maioria não está nem aí aonde você está colocando seu dinheiro, tirando, ganhando, perdendo, para elas tanto faz. E no momento que você vai compartilhar isso com elas, elas até parecem que estão ouvindo, mas não ouvem. Outras ouvem, mas não estão nem aí. E tem outras que são piores ainda, que ouvem, criticam e parece que torce até contra para dar tudo errado no que você está fazendo. Então eu vou explicar o porquê eu não fico falando de investimentos diretamente para as pessoas, querendo compartilhar essa experiência com elas. É claro, se alguém vier me perguntar, eu entro no assunto, mas nunca mais eu chego nas pessoas, por mais que eu conheça, por mais que eu goste, por mais que eu ame, não vou ficar falando de investimento, porque esse é um tipo de assunto que envolve muita opinião pessoal e politicagem também. Vou te dar um exemplo. Você está lá no seu almoço em família, com as pessoas que você gosta, e você comenta sobre os seus investimentos, o que você está falando ali, você fala meio jogo rápido, e aí começa a vir aqueles comentários bem desagradáveis, como: esquece isso, é melhor você comprar um carro, vai financiar um carro, vai fazer um consórcio, seja lá o que for. Ou outros falam assim: bolsa de valores? Vixe, conheço gente que perdeu dinheiro com isso. Ou também tem aqueles comentários que: isso é coisa de gente rica, eu não tenho dinheiro para isso. Pessoal, investimento é um tipo de assunto que as pessoas não costumam falar em reuniões familiares, por exemplo. O pessoal vai querer falar de futebol, vai querer falar do Corinthians, vai querer falar que o Palmeiras não tem mundial, vai querer falar de tudo quanto é coisa, menos de investimento. E as mulheres também vão falar de roupa, maquiagem, vestidos, sapatos, cabelos, entre várias outras coisas, menos investimento também. É raríssimo alguém se interessar por esse assunto ali no seu meio familiar, no almoço, seja lá que evento que está tendo na casa dos seus familiares. E diante desses comentários, surgem vários outros como: pra que guardar dinheiro? Você não vai levar pro caixão. Ou: você tem que viver o hoje, esquece amanhã você não sabe nem se você tá vivo. E aí você vai querer ficar retrucando, vai querer ficar falando, as pessoas já têm a sua opinião formada, não adianta bater de frente, porque cada um vai querer ter sua razão, vai dar briga e inclusive quando a gente entra num assunto de economia, onde o arroz está caro, o feijão está caro, carne está cara, café está caro, e aí chega um cidadão e fala: se está caro, não compra. Se você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Essa é a solução que o cidadão dá, né? As pessoas levam para o lado político ainda, e não pelo lado político-econômico. Independente do lado político, qual lado de politicagem você prefere, se é esquerda, se é direita, se é no centro, para cima, para baixo, seja lá onde for. No momento que você entra no assunto de investimento, automaticamente você fala de economia, automaticamente acaba entrando na política do país. E aí acaba virando briga até partidária, né? A gente acaba falando de investimento e economia e as pessoas começam a querer defender político, criticar político, sendo que nenhum presta, mas a gente sempre tem o poder de escolher o menos pior, não o melhor. Então, falando de investimentos, surgem muitas coisas desagradáveis para você ficar tentando rebater com as pessoas e você só vai acabar encontrando briga, discussão, perder até amizade por causa disso. Se você está numa rodinha de amigos
começa a falar de investimento. Aí tem outros que falam coisas até um pouco diferentes, mas que são totalmente ilusão, como: meu primo já ganhou no day trade 10 mil reais por dia. Eu só invisto no que sobe mais rápido. Ou eu prefiro colocar na poupança, que é mais seguro, não tem como perder. Então sempre tem esses, entre aspas, sabichões, que se você colocar 100 reais no mês, no outro você vai ter 1.000, e no outro você vai ter 10 mil, no outro você vai ter 100 mil, e no outro você vai ter 1 milhão. No day trade ainda. São um bando de louco, na verdade. Nem corintianos são, alguns são, mas bando de louco mesmo. Achando que dinheiro no day trade, bolsa de valores, é somente dessa forma, é somente assim que investe. E aí você tem que ficar explicando, traduzindo o que significa, várias formas de se trabalhar na bolsa de valores. As pessoas não sabem, as pessoas falam besteira e você ainda tem que ficar corrigindo, passando pente fino ali, alisando, fazendo o possível e impossível para as pessoas entenderem o que você está falando e não vai adiantar de nada. E também tem aquelas pessoas que parece que torcem até contra, sabe? Quando você começa a falar de investimento para elas, elas falam, elas prestam atenção no que você está falando, porém você vê até ódio nos olhos dela, porque parece que para ela ser melhor que você, ela não pensa em crescer, ela não pensa em evoluir junto, ela pensa em torcer para o seu fracasso para ela ser superior sem fazer nada. Então, gente, esses tipos de pessoas parecem que são inimigos declarados, mas não são. São pessoas próximas da gente, familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Então, é impressionante como eu não me sinto à vontade de falar de investimento para as pessoas próximas, a não ser aquelas que vêm até mim. E aí a gente dá a nossa opinião, a nossa experiência. Foi por isso que eu criei esse canal, porque aproximadamente pouco mais de 7 mil inscritos que temos na data de hoje desse vídeo está acompanhando o que eu falo, a minha experiência, o compartilhamento de recursos que eu tenho para controlar carteiras através de planilhas, plataformas, aplicativos. Então, estou aqui para ajudar as pessoas e eu não imaginaria que eu teria mais de 7 mil inscritos aqui assistindo nossos vídeos, curtindo, comentando, trocando experiências, sendo que pessoas ao meu redor, bem próximo, se assistiu 1, 2 ou 3 vídeos no máximo, foi até muito. Então o intuito de criar o canal no YouTube, inicialmente, foi exatamente para isso, para compartilhar com pessoas que gostariam de me ouvir e dando preferência para as pessoas que eu não conheço. Então, gente, isso é sinal de egoísmo? Eu acredito que não. Simplesmente eu fico ali no meu quadrado. Se a pessoa tiver interesse, ela vai me procurar e aí eu vou compartilhar minha experiência, mas sair falando dos meus investimentos, dos meus planos, dos meus projetos, dos meus sonhos, mesmo que sejam pessoas assim conhecidas, amigas, familiares, parentes, né? Que você acredita que torce por você, é melhor você fazer no silêncio e depois, com o tempo, as pessoas vão vendo os seus resultados através do seu trabalho, através das suas economias, através dos seus estudos, porque você fazendo tudo isso, contando para todo mundo, só vai te atrapalhar. Então, se você passou por isso ou situações semelhantes, deixe nos comentários, fale se você teve apoio dos seus amigos, dos seus parentes, seus vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que você acreditam que te amam. Deixe no comentário falando se elas te deram apoio, se foram todas, se foram poucas, se foram nenhuma. Quero saber se eu sou exclusividade nesse mundo. Eu acredito que não, porque esse tipo de assunto é um assunto chato pra caramba e geralmente as pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, prefere falar de outros tipos de coisa. Então tem gente que pega o seu dinheiro, vai investir em viagens, vai investir em carro novo, casa, roupa, cabelo, bebidas, drogas, seja lá o que for. Não tô falando que é errado, mas se a pessoa não pensar no mínimo lá no futuro, achando que ela vai morrer no dia seguinte, né, para falar que não vai levar nada pro caixão, para falar também que tem que viver hoje, porque amanhã a gente não sabe se tá morto. Rapaz, se você for pensar assim, que no dia seguinte você vai estar morto toda vez, você não vai ter futuro. Agora, trabalhar para uma empresa privada durante mais de 30 anos, 35 anos, se aposentar com mais de 60 ou 65 anos, aí tá tudo certo para as pessoas, né? Isso se conseguir aposentar. Só que quem tá se prevenindo antes,
através dos seus investimentos, sem depender de governo nenhum, vai sair lá na frente e as pessoas amargamente vão se arrepender de não ter começado antes, porque depois que está velho, quase aposentando, não adianta começar a investir. Vai chorar aos prantos, infelizmente. A não ser aquelas pessoas que já se formaram nas profissões mais valorizadas, como medicina, por exemplo, advocacia. Esse pessoal aí se aposenta rápido, fácil e bem. Mas a maioria do povo brasileiro, malemar, consegue se aposentar ali com seu salário mínimo, no máximo 2 salários mínimos. Então, você investindo antecipadamente, você consegue muito mais do que isso, sem depender de governo e até antes de você estar quase morrendo, né? Então esse é um vídeo mais para compartilhar a divergência de opiniões de pessoas que, inclusive, se você falar de criptomoeda para elas, elas vão falar que isso é pirâmide. Olha só o absurdo que a gente tem que ouvir. A pessoa achar que uma forma de pagamento, um meio de pagamento, é como se fosse uma empresa que fica angariando pessoas para fazer uma pirâmide. Sem juízo, sem conhecimento, sem nada. Então, ignore esses tipos de pessoas, faça tudo no silêncio, conquiste suas coisas no silêncio, compartilhe somente com pessoas que você tem certeza absoluta que vai caminhar contigo, que vai te dar apoio, que são sinceras de coração. Ou faça igual a eu, crie um canal no YouTube, fala para quem não conhece que boa parte do Brasil vai estar te ouvindo, vai estar te escutando, vai estar concordando com você, vai estar compartilhando experiências diferentes e isso é muito gratificante. Então eu agradeço cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, porque foi uma forma de eu expressar e compartilhar para ajudar as pessoas que estão começando ou que já começaram a investir e estão no mesmo barco que eu. Beleza, pessoal? Então, forte abraço, fica com Deus e até a próxima!